Olha, uma das primeiras vezes que eu me lembro de eu fazer um jejum, eu me lembro que foi no ano de 2014, quando eu comecei a caminhar na fé. Foi um dos primeiros jejuns que eu fiz. E eu não entendia muito o propósito, né? O que era fazer um jejum. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir sobre jejum, eu achava que eu tinha que pegar e ficar sem comer, sabe? E ali ficar orando e tal. E eu fazia isso assim, de uma forma sincera a Deus, mas só que muitas das vezes sem um discernimento espiritual, sabe? Eu lembro que uma vez eu falei, eu fiz um propósito de jejum de pão, aonde eu só ia me alimentar de pão, e tomar o suco da uva. Então, como é que era o jejum que eu fazia? E era totalmente errado, né? Eu não entendia muito. Eu pegava e eu orava a Deus, falava: Deus, eu vou me alimentar, esse vai ser o meu alimento, o pão e o suco da uva. E toda hora que eu sentia fome, eu comia o pão. E toda hora que eu sentia sede, eu tomava o suco da uva. Quer dizer, o que eu fazia totalmente errado o jejum. Eu não entendia a maneira que eu deveria fazer esse jejum, sabe? E assim eu fiz. Mas eu fazia na sinceridade, eu fazia na fé, né? Na fé, naquela fé que eu tinha, né? No começo, a gente é muito imaturo na fé, a gente às vezes não entende. Não que eu já saiba de tudo, né? Eu não sei de nada, todo dia eu tô aprendendo. Mas só que, gente, eu fazia o jejum assim, sabe? E depois de anos, né, de eu ter recebido o Espírito Santo, eu ter tido um encontro com Deus, eu passei a entender realmente o que era um jejum. Né? O jejum nada mais é do que a gente se abster de um alimento, de fazer um propósito, né? Não somente de alimento, existem várias formas de jejum, né? A gente se abstém de alguma coisa em prol de uma resposta que a gente quer, né? No passado, teve Esther, ela fez um jejum porque ela queria uma resposta, né? Então o povo ele jejuava quando eles estavam precisando muito de uma resposta de Deus, então eles jejuavam, né? Mas hoje, né? Pra mim, na época, quando eu me converti, eu fazia o jejum assim, eu jejuava, sabe? Sempre estava jejuando e eu fazia o jejum assim de uma forma mecânica, de uma forma automática, sabe? Eu não me entregava 100% naquele jejum, não vivia aquilo ali, sabe? E tendo outras prioridades na minha vida, né? Então, não tinha como eu ter um resultado. E hoje, né, com a ajuda do Espírito Santo, né, eu tenho aprendido que como é que a gente pode jejuar? O jejum, primeira coisa, a gente tem que ter Deus como prioridade na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. E a vontade dele. A gente tem que colocar ele acima de tudo na nossa vida. Não adianta querer fazer um jejum se Deus não é o primeiro, se é o filho, se é o marido que está em primeiro lugar, não adianta. Esse jejum não vai subir como incenso, aroma agradável e Deus vai se agradar. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, a palavra dele. E a palavra dele estando em primeiro lugar na nossa vida, a gente pode fazer um propósito de jejum por determinadas problemas talvez que estejamos passando, que a pessoa esteja passando, ela vai e apresenta esse propósito de jejum a Deus por determinada causa, né? Por um problema que ela está enfrentando, alguma resposta que ela quer. O jejum nada mais é do que a busca a Deus por uma resposta daquilo que a gente quer, né? E aí você apresenta a Deus aquele propósito de jejum, né? Você apresenta em oração. Você fala para Deus qual que vai ser o jejum que você vai fazer, se vai ser de alimento, se vai ser um jejum de informação, né? Você vai na sua fé. O jejum a gente faz conforme a nossa fé, não existe uma regra. Claro que a gente vai pela palavra, né? Mas às vezes a pessoa quer fazer um jejum, por exemplo, eu gosto muito de comer doce. Eu poderia fazer um jejum de não comer chocolate, não comer doce. E ali eu apresentaria a Deus, eu vou sacrificar isso aqui, porque eu quero que o Senhor me dê a resposta disso daqui, ou porque eu quero que o Senhor me responda nisso aqui, né? E claro, o nosso pedido também tem que ser um pedido consciente, né? Não é pedir uma coisa que não tem nada a ver. Deus disse na palavra dele que tudo que nós pedíssemos crendo, ele faria. Mas isso não significa que tu vai pedir uma coisa que não tem nada a ver, que não tem sentido nenhum, né? E Deus vai te responder uma coisa que não é da vontade dele, entendeu? Então é isso aí, eu espero que esse vídeo ele venha te ajudar,
né, no teu crescimento espiritual, que venha te aproximar de Deus e que de alguma forma você venha abrir a mente, né, do que é o jejum, porque não é apenas se abster de alimentos. O jejum vai muito além disso. O que Deus quer da gente é uma vida em obediência. E às vezes o que tu quer resolver com o jejum pode ser resolvido com uma oração sincera a Deus. Claro, tem espíritos malignos, demônios que só saem através de jejum e oração. Mas existem muitas promessas de Deus, inclusive em Isaías 58, que ele fala do verdadeiro jejum. Que o verdadeiro jejum é quando a gente serve ao próximo, né? A gente deixa de pensar em nós, a gente passa a pensar no próximo. Quando a gente se doa para alguém, né? A gente serve, a gente se torna como Jesus. Ele vai cuidar da nossa vida, porque Ele é o mais interessado em nos responder e nos abençoar, tá bom? Espero que esse vídeo aqui ele venha te ajudar também. E já se inscreve, deixa aqui no comentário aqui o que tu aprendeu nesse vídeo, o que esse vídeo te ajudou, tá bom? Tchau!